Bom dia, alunos do Secoca. Nesta nossa videoaula vamos fazer a correção dos exercícios, ok? Da parte de unidades e medidas de temperatura. Tudo bem? Vamos começar na nossa página 31. Vamos lá, vou começar com vocês fazendo a questão de número 2, ok? Tá assim, olha. Carla, em seu estado normal, possui uma temperatura de aproximadamente 37 graus Celsius. Ela ficou gripada e, ao medir sua temperatura, observou que estava com 37,9 graus Celsius. Essa é a temperatura que ela estava. Ao consultar um médico que recomendou que ela tomasse um antitérmico, sua temperatura foi para 37,3 graus Celsius. Foi para 37,3 graus Celsius. Então, olha, essa era a temperatura que ela estava, depois ela tomou o remédio e ficou com esta temperatura, tudo bem? Ele quer saber quantos graus Celsius a temperatura abaixou. Ela quer saber quantos graus Celsius abaixou do 37,9 para o 37,3. Basta fazer o quê? Basta pegar esse 37,9 e subtrair por 37,3, tudo bem? Para a subtração vou ter o quê? 0,6 graus Celsius. Então, essa foi a temperatura que abaixou. Então, ela abaixou 0,6 graus Celsius após tomar o medicamento. Tudo bem? Bem simples, né? É uma questão só de interpretação. Você lê, entendeu? Continha de menos, bem simples. Vamos fazer a próxima questão. Deixa eu ver. A próxima questão que eu vou ler com vocês vai ser a questão de número... Deixa eu ver... Número 5. O número 5 é uma questão que você precisa entender o que está falando. Olha, certo dia, a temperatura em uma cidade de Nova York, nos Estados Unidos, teve algumas alterações, algumas variações. À meia-noite estava a 46 graus Fahrenheit. E aconteceu o que, turma? Com o passar do tempo, foi variando a temperatura. Foi aumentando, diminuindo. Ele quer saber às 21 horas qual era a temperatura, tudo bem? Primeiramente, vamos lá. A temperatura estava a 46 graus Fahrenheit à meia-noite. Chegou 3 da manhã, a temperatura aumentou 4 graus Fahrenheit. Então, a temperatura de 46 aumentou 4 graus Fahrenheit. Aumentando 4 graus, vai ficar como? Vai ficar com 50 graus Fahrenheit, ok? Isso às 3 da manhã. Às 6 da manhã, a temperatura aumentou 1 grau. Então, a temperatura aconteceu o quê? Aumentou 1 grau Fahrenheit. Então, ficou quanto? 51 graus Fahrenheit. Às 9 horas, a temperatura abaixou 1 grau Fahrenheit. Então, estava 51, abaixou 1 grau Fahrenheit. Então, ó, se abaixou, então diminuiu 1 grau Fahrenheit. 51 menos 1, 50. Ok? Então, olha, vamos lá. Então, às 9 horas estava 50 graus Fahrenheit. Ao meio-dia, a temperatura aumentou 4 graus Fahrenheit. Então, ao meio-dia, que estava 50 graus Fahrenheit, aumentou 4 graus. Então, ficou mais 4 graus Fahrenheit. Então, ficou quanto? 54 graus Fahrenheit. Isso ao meio-dia. Às 3 horas, a temperatura aumentou 2 graus Fahrenheit. Então, estava 54, aumentou 2 graus. Então, ficou como? 54 graus Fahrenheit mais 2. Ficou quanto? 56 graus Fahrenheit. Isso às 3 da tarde. Ok? Às 18 horas, a temperatura abaixou 1 grau. Então, às 18 horas, ficou 1 grau mais frio. Então, ficou 56 graus Fahrenheit menos 1 grau Fahrenheit. Então, ficou quanto? 55 graus Fahrenheit. E às 9 horas, a temperatura abaixou 3 graus Fahrenheit. Então, olha, vamos lá. A temperatura estava 55 graus Fahrenheit. Só que quando deu 22 horas, a temperatura abaixou 3 graus. Então, ficou menos 3 graus Fahrenheit. E ficou quanto, então? Ficou com 52 graus Fahrenheit. Então, essa foi a temperatura às 9 horas da noite. Tudo bem, turma? Foi bem simples, foi vendo assim a variação. Chegou tal hora, a temperatura aumentou, então você acrescentava.
A temperatura baixou, você subtraía, para você ver qual era a temperatura de cada determinado horário, até chegar onde nós queríamos, que era às 21 horas, ok? Então, beleza, 52 graus Fahrenheit, questão resolvida. Vamos lá para o nosso próximo exercício. Nós estamos lá na página agora 32. Página 32. Vamos lá. Página 32, número 1. Acontece o quê? Vamos lá. Complete o cálculo de Renato e descubra se ele foi aprovado no curso. Depois calcule a média aritmética das notas de Lara e descubra se ela foi aprovada. Então acontece o quê? Está falando o quê? Renato e Lara estão fazendo um curso de informática. Para serem aprovados, a média aritmética das notas de cada um deve ser no mínimo 7. Como assim? Então a média nesse curso que eles têm é 7. Então, para o aluno conseguir ser aprovado, ele precisa tirar quanto? 7 ou uma nota maior que 7, uma média maior que 7. Tudo bem? Só que as notas de Renato, vamos lá. Renato foram 7, 4,5, 9,5. E as de Lara não, perdão, Iara foram quantos? 7,5, 5,5 e 9,5. Então, essas foram as notas deles, ok? Aí ele quer o quê? Ele quer que a gente calcule as médias deles, tanto de Renato quanto de Iara, para saber a média deles e saber se eles foram aprovados ou não, ok? Como é que eu faço a média? Quando você faz a média aritmética de certos valores, você faz o quê? Renato, como eu vou fazer a média dessas notas? Eu vou somar todas as notas, por exemplo, tá o R de Renato. Vou somar todas as notas, ó, 7 mais 4,5 mais 9,5. Então, vou fazer o quê? Na média, eu vou somar todas as notas. Vou dividir o quê? Pela quantidade de notas que eu tenho. Quantas notas eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3. Então, vou dividir isso aqui por quanto? Vou dividir por 3. Somando essas notas todas aqui, vai dar quanto? Vai dar 21. Então, vai ficar 21 sobre 3. Que é 21 dividido por 3. Que vai dar quanto? Vai dar 7. A média não é 7? Para ser aprovado tem que tirar 7 ou uma nota maior? Então o Renato está aprovado. Então ele tirou 7, está na média. Está aprovado. Agora vamos ver se a Iara foi aprovada. Ok? Vou botar um I de Iara. Como é que eu faço a média das notas de Iara? Fazer o quê? Só somar todas as notas dela, que é quem? 7,5 mais 5,5 mais 9,5. Somei todas as notas, como é que eu vou fazer a média? Vou dividir pela quantidade de notas que eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3. Então, tenho 3 notas, então vou dividir por 3. Somando todas essas notas aqui de Iara, eu vou ter quanto? Eu vou ter 22,5. Vou pegar esse valor e vou dividir por 3. Dividindo esse valor aqui por 3, vamos ter quanto? Como resultado final? 7,5. A nota não está acima da média, então acontece o quê? Ela foi aprovada também. Lembrando, para ser aprovado, tem que tirar uma nota o quê? Igual à média ou superior. Tudo bem? Então os dois foram aprovados. Show de bola. Vamos agora para a nossa próxima questão. Está lá na nossa página 33. Ok? Página 33, a questão de número 2. Ok? Vamos lá, vou botar aqui para a gente ver. Vamos lá. Observe as idades dos alunos e responda à questão. Débora dá aulas de sapateado para os alunos da escola Juventude. Veja a idade de seus alunos. Ela deu a idade de cada um dos alunos e quer saber o quê? Qual é a média aritmética das idades dos alunos de Débora? Então, beleza, ele quer saber o quê? A média aritmética das idades. Então, ele quer o quê? Ele quer a média aritmética das idades dos alunos. Então, ele quer saber o quê? Qual é a idade média desses alunos? Como é que eu faço isso, professor? Bem simples. Você vai somar todas as idades dos alunos. Vamos lá. 15 anos, mais 11 anos, mais 12 anos, mais 9 anos, mais 13 anos. Estou somando as idades, tudo bem, turma? Mais 10 anos,
mais 13 anos, mais 11 anos. Tá, professor, você quer saber a média das idades. Você fez o quê? Você somou todas as idades. Mas como eu vou fazer a média? É simples, você somar todas as idades e dividir o quê? Pela quantidade de idades que eu tenho. Eu tenho quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu vou dividir o quê? Por 8. Lembra, sempre que eu vou fazer média aritmética, eu faço o quê? Eu vou somar todos os elementos que eu tenho e vou dividir pela quantidade de elementos. Eu tenho 8 elementos, então eu vou dividir por 8. Ok? Então essa média aritmética vai dar quanto? Somando todas as idades, eu vou ter quantos? 94 anos. Só que dividir isso aqui por quanto? Por 8. Pegando 94 dividido por 8, vai dar quanto? Vai dar 11,75. Então, qual a idade média entre esses alunos dela? 11,75 anos. Ok? Então, essa é a média de idade entre os alunos dela. Tudo bem? Tranquilo, turma? Pronto, questão de 2 está resolvida. Vamos para a nossa próxima questão. Questão 3. Ok? Questão 3, vamos lá. Ó, uma estação meteorológica localizada na cidade de Jabutis coleta dados sobre as temperaturas registradas na cidade. Observe os dados coletados no dia 15 de fevereiro. Ali tem as temperaturas dia 15 de fevereiro nessa cidade de Jabuti. Tem os horários e as temperaturas que foram registradas. Tudo bem? Ó, considerando os dados da tabela, qual foi a temperatura média? Então ele quer o quê? Ele quer a média aritmética do quê? Das temperaturas. Ele quer o quê? Temperatura média? Então é a média das temperaturas. Média aritmética. Neste dia. Então acontece o quê? Ele quer saber a média aritmética das temperaturas. Então, bem simples. Nesse dia, quais foram as temperaturas que teve? 25 graus Celsius, 24 graus Celsius, 30 graus Celsius e 29 graus Celsius. Então, como eu quero a média, a temperatura média nesse dia, fazer o quê? Soma todas as temperaturas e vou dividir o quê? Pela quantidade de temperaturas que eu tenho. Eu tenho quantas? 1, 2, 3, 4. Então, vou pegar esse valor aqui e vou dividir por 4. Então, qual vai ser a média aritmética das temperaturas? Somando essa galerinha toda aqui, vou ter quanto? Vou ter 108 como resultado. E eu vou dividir isso aqui por 4. 108 dividido por 4 vai dar quanto? Vai dar 27. Então, 27 graus Celsius é o quê? É a temperatura média, ok? Neste dia na cidade de Jabutis, ok? Questão simples, questão corrigida. Vamos para a próxima página. Vamos lá para a nossa página 34. Questão 4. Vamos lá. Tá assim, olha. Veja os dados sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino de 2019, na Série A. E complete a frase com a média dos gols por jogo. Então ele quer o quê? Ele quer saber a média dos gols por jogos, ok? Quantos gols foram feitos em quantos jogos, tudo bem? Então, beleza. Vamos lá. Terminando o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino em 2019, que teve ao todo 134 jogos, então teve 134 jogos, ok? Os 16 times marcaram 384 gols. 384 gols. A média foi de quantos gols por jogo? Professor, como é que eu faço a média aritmética se eu for ter que pegar vários resultados, vários elementos e dividir pela quantidade de elementos? Sim, mas vamos entender essa questão. O que ele está falando? Ele quer saber a média de gols por partida, ok? Como esse exemplo, na primeira partida foi feito, sei lá, 3 gols. Na segunda, 2 gols. Na terceira, 1 gol. E assim por diante, ok? Então o que aconteceria? O nosso numerador gente faria o quê? Colocaria a soma do total de gols, ok? Então beleza. Quantos gols foram feitos? 384 gols. Então em cima eu coloco quem? 384. Professor, no denominador que eu colocaria? Não colocaria o quê? A quantidade de jogos que eu teve, ó, primeiro jogo, segundo jogo, terceiro jogo e assim por diante. Eu dividi o quê? Pela quantidade de jogos. Só que quantos jogos eu tive? 134. Então, vou pegar esse valor aqui, olha, vou dividir por 134,
ok? Efetuando essa divisão, eu vou ter o quê? Aproximadamente 2,87 gols por partida. Então, aproximadamente quase 3 gols por partida, ok? 2 gols, quase 3, ok? Então, essa aqui é o quê? É a média de gols desse campeonato, tudo bem? Bem simples? Então, perceba, a gente precisa interpretar, às vezes, a questão para saber o que a gente precisa fazer, tudo bem? Nesse caso, era uma questão muito de interpretação. Se você não interpretasse direitinho, você poderia ter problemas nessa questão, ok? Vamos lá para a questão de número 5. Vamos lá. Número 5 está assim, ó. A tabela a seguir mostra a quantidade de tempo que Gabriela jogou videogame durante os dias de uma semana, ok? Aí foi o tempo que ela jogou videogame por uma semana, ok? Ele quer saber o que? Ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tem os tempos que ela jogou. Ela quer saber, em média, quantas horas ela jogou por dia. Então ela quer saber o que? A média aritmética é o que? Das horas jogadas por dia, tudo bem? Então, finalmente, aqui é o que? A média das horas. Então, beleza, pode ser minuto? Não, horas. Então, beleza, o que eu faço? Vamos somar o tempo que ela jogou em cada dia, tudo bem? Primeiro dia, ela jogou 1 hora. No segundo dia, ela jogou 2 horas. Terceiro dia, 1 hora e 30 minutos. Você está escrevendo aqui, professor? No outro você não escreveu, vocês vão entender. Mais 30 minutos na quinta, mais 3 horas na sexta, mais 4 horas no sábado, mais 2 horas no domingo. Ela quer saber a média de horas que ela jogou durante essa semana, por dia? Quantos dias teve aqui, turma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vou dividir o quê? Em 7 dias. Mas, professor, porque você colocou aqui, ó, 1 hora e 30 minutos e o resto você colocou só o número. Por quê? Aqui é o quê? Ele quer a média em horas. Então, aqui é 1 hora, 2 horas. Aqui é 1 hora e 30 minutos. E aqui é quanto? 30 minutos. O que eu faço? Vou juntar isso com esse, ó. Se eu pego 30 minutos mais 30 minutos, eu tenho o quê? 60 minutos. 60 minutos é o quê? 1 hora. Então, aqui eu tenho o quê? 1 hora mais uma dessa aqui eu tenho quanto? 2. Então, vai ficar o quê, ó? 1 mais 2 mais... Que nem 1 hora? 1 hora mais 30 minutos mais 30 minutos não vai dar 1 hora? Mais 1 hora, mais 3, mais 4, mais 2. Pronto, agora tá todo mundo em hora, não tá todo mundo em hora? Vou somar toda aquela galera ali de cima, vai dar quanto? Vai dar 14. Então, vou pegar esse 14 e vou dividir por 7, que é o número de dias. 14 dividido para 7 vai dar quanto? Vai dar 2. Então, qual é a média de horas jogadas por ela por dia? A média de 2 horas por dia que ela joga. Ok? É outro exemplo de questão de interpretação. Tudo bem? Se você interpretou direitinho, você consegue fazer. Se você teve algum problema de interpretação, talvez tenha dado alguma dificuldade em resolver essa questão. Vamos para a nossa próxima página, página 35. Nossa última página de exercícios. Vamos lá. Vou botar aqui. Página 35. Questão de número 6. Vamos lá. Analise as informações para responder à questão. O Jornal Diário publicou o quadro a seguir, referente aos resultados dos jogos de uma rodada de um campeonato de futebol entre bairros. Ok? Teve o primeiro jogo, foi entre os Bons e Vai Que Cola, Vai Que Vai, perdão. Os Goleadores e Dragões, Grandes Irmãos e Tornado, Furacão e os Artilheiros. Quer saber o quê? Qual foi a média de gols por partida nessa rodada? Então, o que é o que? Ele quer a média aritmética, o que? Dos gols pelas partidas, ok? Então, vamos lá. Primeira partida, os Bons e o Vai Que Vai. Quantos gols foram marcados? Foram marcados 2 gols. Estou fazendo a média dos gols, então o valor de cima é quem? É os gols. Na segunda partida, quantos gols foram marcados no total? 4 gols. Por que, professor? 3 gols, um time fez, 1 gol o outro time fez. Então, no total, 4 gols. Mas, na terceira partida, quantos gols foram marcados? 4 gols. Cada time fez 2 gols. Então, no total, 4 gols na partida. E na quarta partida, foram quantos gols marcados? Foram marcados 6 gols. Ok? Uma equipe marcou 4, outra equipe marcou 2. Tudo bem?
Você não quer a média de gols por partidas? Então eu somei a quantidade de gols. Quantas partidas foram? 1, 2, 3, 4. Então eu vou dividir esse valor aqui por 4. Então essa média aritmética vai dar quanto? Somando essa galerinha ali de cima vai dar quanto? Vai dar 16. Então ficou 16 dividido para 4, que vai dar quanto? 4. Então qual foi a média de gols por partida nessa rodada? Foi uma média de 4 gols por partida. Ok? Bem simples, né, turma? Agora eu vou fazer com vocês uma questão que eu acho que é a mais difícil que tem. Não por ser difícil e tal, porque aqui está trabalhando com uma média diferente. Ali não é mais média aritmética, aí já é uma média ponderada. Que é o que? Está trabalhando com pesos, ok? Vamos lá. Uma empresa tem 30 funcionários com salários variados. Veja na tabela a seguir a faixa salarial dos funcionários e calcule o salário médio dos funcionários. Tudo bem? Como é que funciona? Ele quer saber o salário médio dos funcionários. Nesse caso, assim, uma média aritmética ponderada é o quê? É uma média que possui pesos. Tudo bem? Como assim pesos? É como se fosse, exemplo, uma pessoa vai, igual exemplo, um funcionário vai ganhar mais que o outro. Então, o peso dele vai ser maior do que o que ganha menos. Ok? Ou, igual exemplo, numa prova, se eu falasse para você, tem questões de matemática e questões de português. Só que cada questão de matemática vale 3 pontos. Cada questão de português vale 1 ponto. Então, acontece o quê? As questões de matemática não valem 3, então cada questão tem preso 3. Então, o quê? Você ganha mais pontos e acertar mais questões de matemática. Igual aqui nessa empresa. Os funcionários tiverem um maior salário, vai ter o quê? Um maior peso. Porque cada funcionário com salário maior, a pessoa precisa o quê? Pagar mais. Ok? Vai ter um peso maior. Então, vai ganhar mais. Mas como é que eu faço, professor, o cálculo dessa média aritmética ponderada? Vou botar MP, de média ponderada, ok? Que é média ponderada ou média aritmética ponderada. Para você fazer isso, tem que fazer o quê? Você vai multiplicar o peso o quê? Seriam quantos elementos estão usando aquele valor numérico. Um exemplo, departamento A, são quantos funcionários? São 15, então pegar 15 vezes... Um exemplo, ele quer saber a média dos salários? Só que a faixa do salário é de entre 1.000 e 1.200. Vamos pegar um valor no meio, a média desse meio aqui. Em vez de botar 1.000 ou 2.000, eu boto quem? Eu boto 1.500, que está entre eles, dessa média. Então, multiplicar por 1.500. Mais, funcionário B. Quantos funcionários tem? Temos 8 funcionários. Então, vai ser 8 vezes que eu vou ter que pagar esse salário. Só que está entre 2.000 e 3.000. Qual o valor que tem entre 2.000 e 3.000 para ficar melhor para a gente analisar? 2.500. Então, vou botar 8 vezes 2.500. Mais, quantos funcionários eu preciso pagar do departamento C? 5. Então, eu preciso pagar 5 salários de quanto? De 3.000 a 4.000. Então, vou botar um valor no meio. 3.500. Então, 3.500. Mais, quantos salários eu preciso pagar para o departamento D? Preciso pagar 2 salários, ok? De quanto? De 4 a 5.000. Vamos botar no meio 4.500. Então, vou botar aqui 4.500. Mas como é que funciona, pessoal, dessa média ponderada? Só basta você multiplicar os pesos pelos valores numéricos, seria aqui os salários? Não. Além de você multiplicar os pesos pelos valores aqui numéricos, que seria aqui os salários, você vai dividir pela soma dos pesos. Que o peso não era 15? Então, somar 15 mais. O peso aqui não era 8? O peso aqui não era 5? O peso aqui seria o quê? As quantidades de funcionários. Ok? Fazendo aquela conta lá de cima, aquelas multiplicações e somas, multiplicando essa galera toda e somando, vai dar 69.000, ok? Isso aqui é o dinheiro, quanto eu preciso pagar. Então, olha, pagando todos os funcionários, eu vou ter que gastar quanto? 69.000 reais. Só que eu tenho que dividir isso aqui para quantas pessoas? Quantos funcionários? Vou somar aqui meus pesos, que são quantos? 30 funcionários. Então, seria o quê? O gasto que eu vou ter pagando esses funcionários, dividindo o quê? Para esses funcionários, ok? Então vai dar quanto? 69.000 dividido para 30 vai dar, em média, um salário de quanto? De R$ 2.300. Então, esse é o salário médio entre os funcionários. Perceba aqui que é 2.300, salário médio. Não significa que todo mundo ganha 2.300. É a média entre os salários. Tem poucos funcionários que ganham 4.500, alguns ganham 3.500, outros ganham 1.500, entendeu? É um salário médio, é a média entre salários, entendeu? É aproximadamente quanto que deve ganhar. Quanto deve ganhar mais ou menos, tudo bem?
Então, turma, encerramos aqui a nossa correção, ok? Até a nossa próxima videoaula, turma.